Cesta Básica Nacional. Olá, está começando mais um episódio da websérie Descomplicando o Tributês. Nesta primeira temporada, o tema é Reforma Tributária. E neste episódio, vamos falar sobre tributação no destino. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e vou te acompanhar durante este episódio. Para não perder as notificações, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e aperte também os sininhos. Assim você será anunciado, receberá a notificação dos próximos episódios. E também deixe o seu like, isso ajuda a nossa equipe, motiva, para que a gente possa criar mais conteúdo e melhorar cada vez mais a nossa qualidade de entrega aqui para vocês, tá bom? E o nosso entrevistado de hoje, que vai falar sobre este assunto, é o auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Jorge Ritter de Abreu, que é especialista em gestão fazendária e em direito tributário, mestre em ciências sociais e já atuou na chefia de divisão da arrecadação da Receita Estadual e atualmente é diretor do Sindifisco RS. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Everton. Uma saudação para o nosso público aí, à disposição para as perguntas aí. Esse assunto sempre é interessante, né? Maravilha, Jorge. Bom, e nos acompanha aqui também o nosso comentarista, convidado de hoje, é o Christian Azevedo, que é vice-presidente do Sindifisco RS. O Christian é auditor fiscal da Receita Estadual, mestre e doutorando em economia. Bem-vindo, Christian. Olá, Everton, obrigado. Saudar também o nosso público, dizer que é uma alegria estar aqui acompanhando o Jorge nesse debate que vai ser, com certeza, bastante profícuo. Isso aí. E o Christian, pessoal, que é um dos criadores, aí, junto com a nossa equipe, desta websérie, que sugeriu, inclusive, que a gente trouxesse esse conteúdo bastante complicado, Christian? Complexo, Bastante complexo. Ainda mais que a gente está tentando aqui, a gente falava antes aqui no início, tentando descomplicar, e esse é o título da nossa websérie, para quem não é da área, porque a gente já falou, como já falamos nos episódios anteriores, é muito importante que a população brasileira, de todos os níveis, de todas as áreas, possa conhecer esse tema, porque ele é um tema que mexe na vida de todo mundo, no nosso dia a dia, enfim. Então a gente vai falar sobre essas questões. E a nossa equipe, ela preparou, algumas questões, algumas perguntas, e a gente vai seguir o roteiro, eu vou seguir o roteiro das perguntas, e o Christian, ao longo do episódio, também vai acrescentando e tentando ajudar nós a esclarecermos este conteúdo, tá bom, Jorge? Sim. Então vamos lá, nossa primeira pergunta, sempre começando pelas mais básicas. A reforma tributária irá mudar a cobrança dos impostos, que hoje é na origem, e ela parte para ser no destino, se a reforma for aprovada dessa forma. O que muda? O que tu poderia explicar para nós sobre essas duas questões? Bom, basicamente, Everton, Christian, o nosso imposto, o ICMS, ele é um IVA, Então, é um imposto que incide sobre o valor adicionado em cada etapa da operação. Isso aí tem várias técnicas, a gente pode abordar depois num outro programa. Mas a questão do consumo, do destino, é importante a gente enfocar porque houve, ao longo do tempo, uma mudança na concepção. Os impostos, geralmente, no passado, eles incidiam sempre na origem. Então, o que se fala é a mudança da origem, passa para o destino. O ICMS é um híbrido, tem coisas que incidem na origem. O que significa incidir na origem, por exemplo? Isso, o que é essa origem? Na origem. A origem onde o produto é produzido. Então, se eu compro um produto pelo ICMS, eu compro um produto que é feito em São Paulo, parte da arrecadação vai para São Paulo,
onde é a origem. A origem foi produzido lá em São Paulo. Então, a gente imagina uma cadeia de produção de bens em que os produtos recebem outros produtos como insumos, né? Então, a geladeira tem o compressor que vai ali dentro, né? Ele é produzido num outro estado, né? Então, essa arrecadação vai ficando pela origem e só vem um pouquinho para o destino, né? O ICMS, ele com o tempo, ele foi migrando algumas coisas para o destino e outras ficaram na origem. Então, por exemplo, combustível é no destino, né? Onde ocorre o consumo. O destino é onde ocorre o consumo, né? Qual é a explicação teórica para isso? O cidadão que paga o imposto, que consome, é o cidadão que efetivamente paga aquele imposto. Então é justo, a teoria referendou isso ao longo do tempo, isso foi transitando, né? É justo, se eu pago o imposto, se eu consumo aqui e pago aqui, é justo que o valor do imposto que eu pago seja aplicado pelo meu governo em políticas públicas onde eu moro, né? Então, com o passar do tempo, os IVAs, né, que são o ICMS é um tipo de IVA, mesmo que seja um IVA parcial, existem outros IVAs no Brasil, né? E a reforma tributária está criando o IBS, que é um IVA mais amplo, né? E ele vai ser orientado, então, por esse princípio. O recurso ele vem para o estado onde ocorre o consumo da mercadoria. Então, é essa a grande mudança, né, que está na reforma tributária e que vai permitir que cada governo tenha os recursos pagos do imposto pago pelos seus cidadãos. Antes de o Christian aprofundar, que ele está louco para falar ali, eu vou te fazer uma pergunta, Christian, depois tu já emenda. Tudo é IVA? Como assim tudo é IVA? É porque o Jorge falando, assim, para quem não é da área, parece que tudo é IVA. Não, os consumos no Brasil, assim, o consumo tem vários IVAs. O IPI é um IVA. Não, a gente tem o imposto sobre o consumo, imposto sobre propriedade e imposto sobre renda. Isso aí não é. Propriedade e renda não é IVA. Mas os incidentes sobre o consumo, alguns são IVA, né? Tu pode dizer assim, o IPI é um IVA, o PIS/COFINS é um IVA, o ICMS é um IVA. Porque vai agregando valor. Vai agregando valor. Sobre o valor adicionado, né? Mas tem muitos que dizem, né, muitos especialistas que dizem que o nosso não é IVA. Por quê? Eu entendo o que o Jorge coloca e concordo. Assim, conceitualmente, teoricamente, é IVA porque incide sobre o valor adicionado. Mas tem muitos especialistas que dizem que o nosso ele é um caso à parte. Porque de todos os IVAs que existem no mundo, pouquíssimos, eu não tenho conhecimento, pelo menos, que outro país que aplique um IVA que seja na origem, como nós aplicamos. Então, essa mudança de colocar para o destino, ela tem uma grande filosofia, uma grande mudança de princípio por trás, que é equalizar com o resto do mundo, né, principalmente países desenvolvidos, que têm o IVA já bastante consolidado, mas também acabar com o mecanismo, que aí é a grande justificativa para a reforma, né, Jorge, que é a questão da guerra fiscal. Por ser a tributação na origem, se criou a tal da guerra fiscal. E aí eu pergunto para o Jorge, o que é a guerra fiscal? Por que isso está sendo colocado de forma tão premente? Se for pegar o relatório que foi dito pelo senador Eduardo Braga, ele fala muito da questão da guerra fiscal, né? Perguntar para o Jorge, então, a questão da guerra fiscal, que é a grande motivadora dessa mudança. Então, essa questão da guerra fiscal, ela é um subproduto do efeito da incidência do imposto na origem, né? Como ele incide na origem, os estados começam a abrir mão dessa renda, porque ela não é paga pelo cidadão que mora ali, e fica fácil para o estado atrair empresas simplesmente não cobrando, né? Ele não cobra e traz a empresa para ali e gera empregos ali. Então, o imposto se tornou um campo fértil para a concessão de incentivos fiscais em função dessa incidência na origem, né? Claro, eu entendo essa discussão dizendo que o ICMS não é um IVA, por isso que eu disse é um IVA híbrido e parcial, né? Porque ele incide na origem e no destino e permite a guerra fiscal, né? Em função dessa forma de incidência, né? Que historicamente, quando surgiram os impostos, eles eram na origem. E depois, quando foi criado o IVA, esse desenho do valor adicionado foi desenhado primeiro na Alemanha, em 1920, ali pelo Siemens, né, e foi implantado na França já na década de 50, 60, ali que surgiu o imposto na França, mas como um imposto nacional. Aí tu cobra na origem, mas tu está dentro do país, ele foi consumido naquele país. E aí, dentro dos países da Europa,
ele funciona da seguinte maneira: ele incide nas importações e não incide nas exportações. Em termos de um país nacional unitário, isso é consumo, né? Porque ele é consumido naquele país. Quando ele é implantado no Brasil, ele é implantado nos estados. E aí, dentro do Brasil, as arrecadações de um estado vão parar no outro estado, porque ele incide na origem, né? E aí permite, então, que os estados usem isso como forma de atração de empresas, né? Em função dessa forma de incidência. A minha questão até nem foi polemizar muito sobre IVA, né, conceito de ser ou não, mas mais porque talvez o nosso espectador aqui também, assim como eu, não entende muito a questão técnica a fundo e tive essa impressão, né, mas é só um detalhe que a gente pode ir ao longo também dos episódios e das próximas temporadas, né, falando mais sobre esse tema. Antes da gente seguir aqui, Jorge, eu queria ter uma noção assim, ó, como é que ficaria essa tributação no destino? Já dá para ter uma ideia, por exemplo, pegando exemplos do estado de São Paulo, que a gente sabe que é um grande produtor, né, e tem muito consumo lá também, e algum outro estado menor, que poderia ser a outra ponta assim, de São Paulo, teria uma ideia de qual seria mais beneficiado ou prejudicado com essa mudança? Os estados que produzem mais do que consomem podem perder, né? Seria o caso de São Paulo. Mas São Paulo também tem um consumo muito grande, né? Estados que consomem mais, como estados do Norte e Nordeste, têm um consumo maior que a produção, tendem a ganhar. Rio Grande do Sul, que tem um empate, né? Ele tanto produz quanto consome, é mais ou menos equilibrado, pode perder um pouco, pode ganhar um pouco, né? Que são os estados mais que estão ali nessa faixa de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Mas tu vê que São Paulo também está concordando com essa reforma. Ele não vai perder tanto assim, né? Então, existe um equilíbrio. Tem a questão da transição também, né, Jorge, que ela dá uma garantia para os estados, para os municípios, né, de que não haverá perda por um certo período, né? Alguns anos aí. São 50 anos de transição da Receita, né? São 2 tipos de transição. Uma para implantar o sistema para o contribuinte e outra que garante por 50 anos, de forma gradual, a receita que ele tem hoje, né? Então não existe assim uma perda, né? Inclusive a gente conseguiu avançar nas nossas próximas perguntas, né? Que haveria temores de perdas de receita para alguns estados e municípios, mas talvez a gente não tenha falado, a gente podia focar mais nos municípios. Existe esse temor de perda para municípios? Existem alguns municípios que podem perder, né? Mas eu acredito sim que essa arrecadação sobre serviços ela vai aumentar bastante, né? Então esse repasse e essa administração conjunta ela tende a potencializar o imposto. Então é difícil dizer se vai haver efetivamente uma perda. A par disso existe essa garantia do município ter uma receita garantida, né? Vamos supor que ele venha a ter uma perda efetivamente, mas a regra que vai estar posta na Constituição Federal garante para esse município a reposição dessa perda, né? Vamos supor se ele arrecada 1 milhão por mês, digamos assim, mas ele arrecadou 800 mil. Então essa diferença vai ser retirada do bolo do imposto e vai ser suprida, né, essa receita. E, Christian, tu que tens te aprofundado cada vez mais, né, nos estudos da economia, um dos objetivos da reforma, espero eu, que seja melhorar a vida da população de uma forma geral, né, dos estados, da arrecadação, da prestação de serviço público, né, e que com isso, é possível que com isso aumente assim, o consumo, e esse aumento de consumo, através da melhoria de qualidade de vida da população, também possa suprir algumas perdas, na linha que o Jorge vem colocando? Esse era o grande objetivo anunciado pela reforma, né, Everton? Mas eu entendo que ela pecou um pouco nesse objetivo, né? Porque tinha a questão prevista lá, a questão do cashback, eles estão chamando de cashback. Esse sim tinha um potencial interessante para a economia, mas o cashback, que para nós aqui no Rio Grande do Sul é o Devolve ICMS, ele foi praticamente anulado, né, no momento em que deram benefícios fiscais para a cesta básica. E esse é outro ponto, que depois eu quero encaixar uma pergunta para o Jorge,
E a guerra fiscal está atrelada a benefícios fiscais, né? E a reforma, do jeito que ela ficou, ela trouxe de volta alguns benefícios fiscais. Claro, bem mais restrito, não está aquela coisa ampla que era antes da reforma, né? Mas ela está ainda ressuscitando benefícios fiscais. E esse objetivo do cashback foi anulado, isso já teve um programa aqui específico, né, sobre isso. Por quê? Porque o cidadão de baixa renda, quando ele vai comprar algo, e quando ele consome, é quando ele está dando estímulo para a economia, aí a gente chama do efeito multiplicador na economia, crescimento, enfim, do produto interno bruto. Ele consome a maior parte da renda dele, do que ele recebe, em produtos alimentícios, né? É a cesta básica que se chama. Para isso que existe o conceito de cesta básica. E quando se dá a desoneração da cesta básica, o cashback que ele teria de volta ao comprar produtos da cesta básica não vai existir, porque não vai ter imposto a ser retornado para ele, já que está se dando a isenção da cesta básica. Então, esse mecanismo ele realmente foi bastante prejudicado. O outro ponto que aí não foi nem tratado é que, efetivamente, para se ter uma melhor distribuição da renda no Brasil, tendo em vista o sistema tributário, essa distribuição, a alteração efetiva teria que vir no imposto direto, muito mais ainda no imposto de renda, como a gente vê nos países desenvolvidos. É uma melhor gradação, de modo que os que ganham mais paguem mais e os que ganham menos paguem menos ou nada, dependendo da faixa de renda. E isso não está previsto nessa reforma, porque essa reforma está tratando dos impostos indiretos, né? Aqueles 5 que estão sendo unificados. A promessa do governo é que uma etapa seguinte se faça a reforma do imposto direto, mas a gente sabe muito bem que a pressão do grande empresariado é muito mais por esta reforma que está acontecendo agora, que está trazendo simplificação, muita simplificação, embora por 50 anos ainda haja complicação, mas no futuro se prevê essa simplificação, mas não tem assim toda essa força de vontade com relação aos impostos diretos, né? Que aí envolve tributação de dividendos, aumento da alíquota do imposto em renda. Mas, se me permite passar para o Jorge, essa questão do benefício fiscal, Jorge, na tua opinião, como é que ela está prevista na reforma? Ficou bom assim? Está razoável? Há possibilidade de a gente ter guerra fiscal por conta desses benefícios que estão lá? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu concordo contigo que o cashback seria muito melhor que a incidência na cesta básica, né? O cashback é uma ideia revolucionária que gestada aqui na Fazenda pelo Giovanni Padilha. Então, seria uma coisa excelente, né? De devolver somente para as famílias de baixa renda, né? A cesta básica, todos, né? Independente de renda, vão comprar os produtos e não vão pagar imposto. Isso é ruim para o Estado, é ruim para a sociedade, né? Bom, com relação aos benefícios, ele tem outra transição aí, que os benefícios está previsto ali um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que a União vai aportar recursos para os estados, financiar os estados mais pobres, atrair empresas com esse recurso. Então, eles deixam de haver uma guerra fiscal por dentro do imposto e passa a haver outra forma de atração, né? O que eu acho correto, porque aqueles estados que já são mais desenvolvidos, só resta saber como é que isso vai ser implementado e se a União efetivamente vai colocar esse recurso, e muita coisa ainda está para ser votada e aprovada. Mas o fundamento eu acho correto, que está em discussão até no momento, eu acho correto, né? Essa forma de financiar. A guerra fiscal ela continua mais por dentro dos orçamentos, os estados vão ter que achar outras formas de atrair empresa, né? Não tanto dentro do imposto. Alguns benefícios ainda, alguns setores continuam com benefício, mas eu acho que são benefícios assim que foram instrumentados dentro do processo de discussão no Congresso brasileiro, né? Transporte escolar, saúde, educação, enfim, uma série de coisas que eu acho que poderiam ser supridas pelo governo de outra forma, mas ficaram ainda como benefício fiscal, né? Mas de forma restrita. Eu acho que aí foi o possível fazer, né? Cristian, acho que foi dentro de um processo de discussão democrática, os setores se articulam. Política, os setores que têm mais poder, eles conseguem chegar lá e conseguem convencer
né? Teve concessões para os municípios, para os estados, né? Tem uma questão importante dos municípios, dessa questão do seguro-renda, né? Que é a questão do free rider, né? O município carona, né? Que, como tem um seguro de receita, até alguns estados também, como tem uma receita garantida por um período gradual de 50 anos, qual o esforço de alguns estados em ter uma estrutura tributária, administração tributária forte para arrecadar, se ele está com a receita garantida? Isso é um perigo também que a gente vai ter que ficar de olho. Como não está aprovado ainda se pode tentar modificar isso aí, né? Não seja tão fácil que essa seguro-receita esteja vinculada a um esforço tributário efetivo do ente da federação, né? Para ele ter direito a esse seguro, eu teria que comprovar, porque senão toda a receita, todo o bolo pode ser prejudicado, né? E aí pode vir a deprimir a receita como um todo. Os temas, eles estão entrelaçados, né? A gente separou aqui nesta temporada os episódios e demos nomes para os episódios, né? Falamos sobre o cashback aqui com o Giovanni Padilha, estava o Feltrin, presidente do Sindifisco, aqui nos acompanhando. E ali, para quem ficou interessado em saber um pouquinho mais do cashback, ou Devolve ICMS aqui no Rio Grande do Sul, como foi chamado, que é a origem, né, inclusive do conceito e do programa, pode dar uma olhada nesse episódio. Mas o Christian trouxe outras questões aqui e que eu que acompanho o fisco estadual aqui junto com o sindicato, sei que é muito valorizado, né, principalmente por esta diretoria, que é a questão de quanto qualquer sistema tributário ou alteração nesse sistema tributário pode vir a trazer melhorias para a população, que isso é o que importa, né? Isso é o que interessa. O Christian falou, então, de progressividade e regressividade. Nós já trouxemos esse conceito aqui, ou seja, quanto mais progressivo for o imposto, mais justo ele seria. Em tese. Quanto mais regressivo, mais injusto, ou seja, ele pesaria mais sobre quem ganha menos, sobre os menores salários, né? Sobre as menores rendas. Então, eu pergunto para vocês, voltando à questão da cesta básica que o Christian trouxe aqui, a desoneração da cesta básica, que refletiria na questão do cashback, isso estaria trazendo ou impedindo o objetivo de progressividade dessa reforma? Ou atrapalhando, pelo menos, né? Sim, eu acho que sim, porque o cashback é uma mitigação do imposto do consumo, que por natureza, o consumo ele é um imposto progressivo, né? É regressivo. Ele tributa uma parcela maior da renda de quem ganha menos, né? Proporcionalmente ele paga mais. Todo o imposto do consumo é assim, né? Porque porque é igual para todos. É percentual. Né? É percentual por isso que eu consumo. disse que a principal reforma seria a dos impostos diretos, entendeu? Porque ia atacar esse mecanismo. Nos países desenvolvidos, o maior peso da carga tributária não é nos impostos indiretos, é nos impostos diretos, imposto sobre herança, imposto sobre patrimônio, imposto de renda. O próprio imposto de renda é fortíssimo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas só fazendo esse parênteses. O correto seria, na medida que tu reduz um pouco a tributação do consumo, tu consiga aumentar da renda, né? E os impostos progressivos são sobre renda e propriedade, né? O imposto do consumo ele não consegue ser progressivo, geralmente ele é mais regressivo. Cesta básica atenua um pouco, porque vamos supor que são os produtos que as famílias de baixa renda consomem e não pagam imposto, né? O cashback é mais interessante porque ele restitui só para as famílias de baixa renda. O que eu acredito que vai acontecer? Vai haver uma concorrência entre cesta básica e cashback. O cashback é superior, eu acho que no fim ele acaba vencendo essa concorrência lá numa alteração futura, daqui a pouco, porque essa ideia da cesta básica foi para contentar alguns setores, foi um fator político que dá discurso. O agronegócio. Dá para dar agronegócio, que também tem benefício fiscal nessa reforma. Enfim, mas eu acho que no futuro fica para uma alteração posterior, né? Essa questão de tornar um imposto de consumo menos regressivo, né? O cashback ele faz isso, ele consegue, dentro do próprio imposto, que é regressivo, ele consegue atenuar esse problema, né? Mas enfim, eu acho que a questão principal, assim, o consumo é um imposto cash, é para fazer caixa, né? Ele não é tanto assim para fazer a progressividade como é o imposto de renda, como é
imposto sobre a propriedade. Mas é interessante tu ter um mecanismo que restitua para a família de baixa renda mais recursos e possa consumir mais, porque isso é bom para a economia, né? Vai oxigenar a economia. Tem outro fator também que os impostos indiretos eles incidem sobre a produção, né? O próprio nome já diz, né? É indireto, né? Ele acaba pesando, não é só no consumo, porque indiretamente acaba pesando na produção, né? O setor produtivo, né? Que lá na ponta vai virar consumo. Mas se a gente for pensar em cesta básica, o que compõe a cesta básica? Lá no início dessa ideia de cesta básica era meia dúzia de itens, né? Hoje já está em dezenas. Então isso também é uma forma de ir se colocando ao longo do tempo itens lá dentro, né? Por exemplo, daqui a pouco vou pensar aqui algum item que hoje não esteja na cesta básica vai passar a fazer parte, né? Ou vamos pensar, o mel, não sei se o mel faz parte, mas acho que não. Mas é um produto caro que daqui a pouco vai se conseguir isenção por estar na cesta básica, né? Hoje provavelmente tem isenção, mas não por estar na cesta básica. Então é uma forma também das empresas irem colocando lá dentro para ter isenção fiscal, para não pagar imposto. Mas qual é o rico que não come feijão? Qual é o rico que não come arroz? Isso na cesta básica. Então o correto mesmo seria o benefício direto à população de baixa renda. Se o objetivo é que quem está na baixa renda não pague imposto ou pague pouco imposto, o benefício teria que ir direto para ela, e não assim de forma ampla, espalhada como é a cesta básica. Teve uma notícia que é importante a gente trazer aqui, que talvez seja um dos desafios, né, pessoal, da questão da devolução, que é as pessoas que estão inscritas nos cadastros, né? Foi mostrado, por exemplo, amplamente noticiado, que tinham pessoas do CAD único que doaram para a campanha de ex-presidente, tem gente que está ali ganhando Bolsa Família e doou R$1.000, né? Então a gente tem que cuidar. Distorções, né? As distorções, né? Isso aí é um impeditivo. E coisas que acontecem no Brasil. E só para pontuar também, Cristiano, me corrija se eu estiver enganado, mas, por exemplo, se a gente colocar o mel, que é um produto bom para a saúde, inclusive, né? Um mel de qualidade, assim. É um grande apreciador do mel, né? Se a gente botar o mel, isentar o mel e ele se tornar mais acessível, é melhor do que dar incentivo, por exemplo, para bebidas açucaradas. Não, nada contra o mel, né? Só dei um exemplo aqui. Claro. Mas eu lembro de um fato interessante também, que houve uma reivindicação aqui no Rio Grande do Sul de introduzir o vinho na cesta básica, né? Mas é uma bebida alcoólica, né? Eu gosto do vinho, tem uma série essa de pressão sempre vai existir. Mas não deixa de ser uma bebida alcoólica. Claro, no momento que tu cria uma cesta básica, e agora foi criada duas, né? Cesta básica zero alíquota e uma outra cesta básica com alíquota um pouquinho menor. Essa reforma está prevista aí dois tipos de cesta criativo. básica. Então já tem... No momento que tu cria uma cesta básica, tu cria uma expectativa de colocar o teu produto lá dentro, né? Claro. Então é todo mundo querer. O incentivo fiscal sempre que surge um incentivo, tu dá razão para o outro reivindicar também quero, né? Sim, por que ele é importante e eu não sou? Eu também sou importante, o que eu faço também é importante. Mas eu queria encaixar uma pergunta para o Jorge, que é uma pergunta assim, que me incomoda bastante, né? Essa questão da tributação no destino. Como é que vai se operacionalizar isso? Porque todas as administrações tributárias dos estados, municípios, têm essa mentalidade formada aí de décadas, talvez séculos, né, da tributação na origem, né? E aí, como é que nós vamos fiscalizar, nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ter que fiscalizar um imposto que vai vir para nós, que está espalhado pelo Brasil, né? Vai estar espalhado pelo... então, quando vier o imposto que vem lá de São Paulo, né? Ou, de outra forma, para ficar mais claro, a mercadoria sai do Rio Grande do Sul e vai lá para São Paulo, né? O imposto não é mais nosso, o imposto vai ser de São Paulo. Se vender lá. Isso, se consumir lá, né? Como é que nós, a administração tributária, vamos estar interessados e preparados em fiscalizar essa empresa que está aqui, mas cuja arrecadação não vai vir para cá daqui a 50 anos, pensando, né? Não, essa transição, ela é de 7 anos, né? A extinção do ICMS, ela se dá em 7, 8 anos. Não, tem razão. Eu estou me referindo à arrecadação, né? Porque a arrecadação vai se manter, né? Sim, teoricamente, 50 anos. Mas essa é uma pergunta para
para a Receita Estadual daqui. Uma pergunta difícil, dos né? estados, tu vai ter interesse em fiscalizar? Ou vai vir em São Paulo? Deixei o Jorge numa saia justa agora. Como é que vai funcionar? Sistema, né? Tu vai ter que ter um sistema que tenha a trilha de todos os itens que compõem teu produto, né? Como é que vai ser definida a alíquota? Né? Um produto vai ser vendido para a cidade minha cidade, da Cachoeira do Sul. Então aqui o produto vem de São Paulo para o Rio Grande do Sul, aí tem uma alíquota estadual, né? O IBS do estado vai ser, digamos, 20%, né? Cachoeira do Sul vai definir a sua alíquota lá, então soma 20 mais 3%, digamos, 23%, esse produto vai pagar 23%. Então 20% é para o Rio Grande do Sul, 3% para a Cachoeira do Sul. Isso compõe, porque o consumo foi lá em Cachoeira, né? Então, como é que acontece isso? Bom, eu tenho que pegar tudo que foi arrecadado lá em São Paulo, porque a cobrança continua sendo na origem. Ele continua sendo cobrado lá, né? Mas quando ele fez o produto lá em São Paulo, ele comprou uma parte em Minas Gerais, uma parte no Espírito Santo e montou o produto aqui. Então, eu tenho que seguir toda a trilha de tudo que foi arrecadado nesse produto e trazer 20% para o Rio Grande do Sul, né? E 3% para a Cachoeira do Sul. Isso é sistema. Isso aí o Estado vai ter que fiscalizar o comitê gestor, né? Mas, o comitê gestor que vai criar... É um desafio enorme, né, Jorge? É um sistema ultra complexo, porque vão ser algoritmos que vão fazer isso, Mas né? agora eu me perdi, Jorge. Lá em Cachoeira do Sul, um produto chegou lá, está lá e tu pagou R$100. Sim. R$100 ficou na loja lá. O dinheiro está lá. R$100 foi pago pelo consumidor final, tá? Isso. Tu tem que sempre ver onde é que vai estar o consumidor final. O produto veio de São Paulo, né? Vem de São Paulo. Só lembrando. Ele veio de São Paulo. Ele veio de São Paulo, mesmo que ele tenha uma loja em Porto Alegre e foi vendido por um consumidor lá em Cachoeira do Sul. O que manda no cômputo do cálculo final é onde é que ele foi consumido. Isso. Estado e município. Rio Grande do Sul, Cachoeira. Sim. Soma as duas alíquotas, aí a parte de Cachoeira é a alíquota de Cachoeira, a parte do Estado é a alíquota aqui do Estado. Aí essa empresa lá, vamos supor, uma loja que vendeu um produto por R$100, ela vai ter que declarar. A Receita Estadual do município vai lá, tu vendeu por R$100, 13 é nosso. E a Receita Estadual vai lá, tu vendeu por R$100, 20 é nosso. Então, outra coisa importante o imposto vai ser por fora. Se o produto foi vendido lá para o consumidor por R$100, quanto é que o consumidor vai pagar? 123, porque é por fora, né? Hoje é por dentro, então isso aí muda também, outra mudança. Minha pergunta foi o seguinte, a gente está acostumado a trabalhar com a fiscalização na origem, porque o imposto que sai da origem é o imposto que vem para o Estado. Agora vai mudar. Fiscalizar o consumo. Nós vamos fiscalizar o destino. Então, assim, a mudança de mentalidade, de sistema, de operacionalização vai ser enorme, é uma virada de chave, é uma quebra de paradigma. Então, essa loja que vendeu lá em Cachoeira do Sul, eu vou lá fiscalizar ela, ok, mas e o produto que veio de São Paulo? Eu vou ter que viajar a São Paulo para fiscalizar lá, porque a origem é lá. Entendeu? Como é que eu vou saber se veio direitinho a mercadoria de lá? Entende? Isso é tudo meio no ar ainda, depende de regulamentações que vão ser feitas por essa estrutura, são leis complementares, sistemas que vão ser criados, né? Então isso aí vai ter que haver formas de fiscalização conjunta, estados e municípios, né? Vão ter que fazer convênios para controlar isso aí, né? Essa parte da operacionalização ela está muito cheia de perguntas ainda, muito cheia de dúvidas, não se fala nada sobre isso na reforma. Então, realmente, como o Jorge disse, na parte de leis complementares, de regulamentação, vai ter que vir detalhado. E depois, na implantação, né, Cristian, tem todo um processo de reduzindo o ICMS, porque o ICMS continua ainda por um período, né, ele vai diminuindo a alíquota e esse novo IBS vai aumentando até fazer a substituição total. Então, nesse processo, vai se construindo o sistema, né, meio com a carroça andando, né? Com o carro andando, troca o pneu. Para a gente não se prolongar muito mais nesse episódio, eu acho que a gente podia combinar, inclusive, de tentar fazer uma nova temporada depois, né, da reforma instalada, e a gente verificar, porque tem muita coisa nova. É um processo muito longo isso, né? Vai demorar alguns anos isso, né? Para a gente fechar, então, aqui, para trazer as perguntas da nossa produção, né, Jorge, para ver se fica tudo respondido. Porque alguns
estão apelidando esta mudança de Lei Candir 2.0. Né? Talvez a gente tenha que explicar um pouquinho o que é a Lei Candir, brevemente, para quem não conhece, e por que talvez essa mudança seria uma nova Lei Candir. Não, a analogia com a Lei Candir é que a Lei Candir ela reduziu a tributação do ICMS sobre semi-elaborados para exportação e criou um seguro-receita, que a União pagaria aos estados que tivessem perdas. Ao longo do tempo, esse pagamento de seguro-receita ele foi sendo erodido, né? Ele não foi efetivo. Então, como nessa reforma tem esse seguro-receita também, né, que garante alguns municípios, estados, falam que, no fim, essa restituição não vai ser completa também. Então, se cria-se... É mais uma discussão política, mais no embate ali federativo dentro do Congresso, né, para garantir fundos de recomposição e, enfim, garantir mais recursos, né. Só que essa analogia não é perfeita, né, Jorge? Porque lá era uma perda de arrecadação que estava incidindo nas exportações. Agora é um fundo como o Jorge já disse, um fundo de desenvolvimento. Não é uma compensação por perdas de arrecadação, até porque a proposta prevê que não haverá perdas de arrecadação. Né? Mas o fundo ele vem para compensar, então, se fosse para compensar, não a perda de arrecadação, mas a não possibilidade de oferecer benefício fiscal que ensejava no passado a guerra fiscal. Isso tem muito a ver com as exportações, né, Christian? A parte da Lei Candir, sim, né? A Lei Candir Não, eu falo em relação às duas, a questão do seguro-receita, né? Eles fazem analogia, e também essa questão dos fundos que os entes federativos ficam desconfiados, será que vão cumprir mesmo? Mas está na Constituição dessa vez. Bom, pela nossa conversa, que o nosso bate-papo, essa última pergunta já estaria até meio que respondida, né? Que se a reforma tributária traria um cenário de incertezas para os estados e municípios. É isso? Traz, porque a mudança, tudo que é mudança na vida traz incerteza. Tu vê quantos sistemas vão ter que ser criados e discutidos, né? São alguns anos de vigilância e até tu entrar num cenário de normalidade, quando muda a tributação, a mudança profunda que está havendo, traz incerteza. Bom, e aí, como a gente falou no início do episódio, o que importa mais é que melhore para todos, né? Melhore para estados, para municípios e principalmente para as populações desses estados e municípios. A propósito, Christian, eu queria que antes a gente encerrar aqui brevemente, proponho que a gente deixe aqui nos comentários, na descrição do episódio, a gente deixa um link para um livro que o Christian fez um estudo aqui durante o mestrado e está desenvolvendo agora no doutorado também, que é sobre essa questão do cenário econômico brasileiro, né, e como isso impacta. Fala um pouquinho, Christian, para nós, por gentileza, do teu livro, depois a gente deixa o link para quem quiser adquirir na descrição. O livro, né, ele trata da desigualdade no Brasil nos anos 2000. Ele mostra a evolução da desigualdade e também faz uma discussão, né, sobre as formas de se medir a desigualdade, que a gente conhece muito o índice de Gini, né? Até meio popular de se falar do índice de Gini. Mas ele tem alguns problemas, né? Então eu proponho ali, faço uma discussão com outros indicadores que existem e proponho um indicador alternativo. E, na verdade, bastante simples, né? Que seria comparar, né, fazer uma relação entre o que é apropriado pelos 10% mais pobres, né? Mais pobres no jeito de dizer, que é os que menos concentram renda, e o 1% mais rico. E eu faço ali toda uma discussão um embasamento por que a escolha. Não é que essa escolha seja universal, como se pretende ser o índice de Gini. Talvez em outro país seja outro indicador que sirva melhor. Mas no caso brasileiro seria esse. Né? E daí eu faço uma análise de como evoluiu esse indicador. Na verdade, o livro ele vai até 2016, né? Uhum. E agora com o doutorado pretendo ampliar esse período, mas é a análise da evolução desse índice, né? E tem algumas conclusões interessantes lá, como por exemplo um momento único na história brasileira que foi em que realmente teve uma redução da desigualdade, em que esse pessoal do topo perdeu participação na arrecadação e o pessoal que estava lá embaixo aumentou, mas foi um período muito curto. Foi de 2012 a 2014. E depois, né, coincidência ou não, veio toda uma questão política, né, que bagunçou o Brasil. E eu atribuo isso em hipótese no livro à questão dessa mudança única que teve na
na participação de renda no Brasil, essa desconcentração de renda que se verificou. A força, a disputa de poder, né? Enfim, mas para quem tiver mais interesse, então, gente, o link fica na descrição aqui para acessar o livro. Inclusive, né, Jorge, esse índice de Gini, o Jorge que também é mestre em ciências sociais, e o Christian é graduado, né, em ciências sociais também. Sim. É uma coisa que se estuda bastante nessa área, né, porque é uma forma de tu estudar a população com todos os dados do IBGE, os dados dos institutos de economia, né, as escolas, é um índice bastante importante. Bom, mas a gente vai encerrando aqui para não se prolongar muito. Queria te agradecer, Christian. Muito obrigado por qualificar o nosso debate aqui, as perguntas. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. É sempre muito bom participar de um debate qualificado, né? Aqui no nosso programa é um programa que se propõe a isso, né? Qualificar o debate e descomplicar. É isso aí, a gente sempre busca trazer esse tema que a gente sempre fala, né? Que ele é um assunto complexo e que muitas vezes as pessoas não se interessam, porque é um pouco até chato, né? Vamos dizer assim, mas ele é tão importante, gente, que se a gente conseguir aqui o nosso desafio de tentar descomplicar e colocar isso de uma forma um pouco mais leve, né? É um desafio, Jorge, para nós. Mas nesse sentido eu queria te agradecer porque tuas colocações e a tua forma de trazer os assuntos são muito professorais, eu diria, né? Para pessoas, eu sempre trago aqui pessoas que têm um conhecimento profundo disso, conseguir trazer o básico e explicar, eu acho que ajuda muito a população de uma forma geral. Espero que os nossos espectadores também pensem da mesma forma. Eu te agradecer, Jorge, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre penso naquele cidadão, né, que pensa isso é um imposto sobre valor adicionado incidente no destino. Isso dá um nó na cabeça do cidadão, né? Então a gente tem que explicar isso, né? É complicado, mas dá para entender, né? Quem consome vai pagar o imposto. Tá certo. É isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui o nosso programa, né? O que a gente conversou aqui. Bom que a população perceba também quem está do lado, né, da sociedade, quem está do lado do cidadão e lutando aí para que a gente tenha maior progressividade na cobrança dos impostos e que a gente consiga, de uma certa forma não, na realidade, combater a pobreza no Brasil, né? Menos gente passando fome. Muitos bilionários já disseram que podem sim, estariam dispostos a contribuir um pouquinho mais, porque mesmo pesando mais sobre eles os impostos, eles continuariam sendo muito ricos e bilionários até. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou deste episódio, te convido, então, se ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações e deixa o like, tá bom? Obrigado, até mais. Cesta Básica Nacional. Busca da igualdade. Justiça fiscal. Imposto sobre consumo. Desigualdade. Ter um sistema progressivo. Progressividade. É um processo. Uma luta. É a garantia do recurso da política pública. Essencial. É um país desigual. Tão rico e tão desigual.